Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês análise das ações que eu entendo ser interessante para o curto prazo e que podem dar boas oportunidades. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, porque é de graça, não vai cair o dedo e ajuda o meu trabalho aqui desse lado e também o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, tá? E lá vamos nós de novo, tá pessoal? Desculpas, tinha saído sem áudio o vídeo e eu acabei não vendo, né? Meu microfone estava ligado, mas no aplicativo aqui ele tinha tirado a configuração do meu padrão e eu acabei não vendo. Mas vamos lá, né? Cada um com seus problemas, esse foi o meu de sábado, né? Vamos de novo, não tem problema não. Eu estava almoçando ali quando eu recebi a mensagem, a comida desceu até quadrada. Eu falei, puta, gravei 40 minutos aí falando abobrinha pra caramba sozinho. Mas enfim, vamos lá de novo. Ibovespa, tá, pessoal? Uma recuperação na sexta-feira. De fato, a linha de tendência que a gente vem, que eu já vinha mostrando para vocês aqui no decorrer da semana, através dos nossos vídeos de fechamento, se demonstrando forte por enquanto, tá? Marcou fundo nessa região. Mas o Ibovespa começa a ficar interessante mesmo, é aquilo que eu já comentei com vocês. Deixa romper o canalzinho de baixa, começar a fechar aqui acima dos 130 mil pontos, tá? O que ficou mais interessante de fato é o gráfico semanal, tá? Por quê? Semana passada ele perde a mínima da semana retrasada e volta a fechar acima. Então é interessante, tá? Ele chama vendedor e volta a fechar acima. Quem vendeu aqui tem que estopar a posição, né? Semana retrasada, perdão, fechou com Kendo Doji, sinal de dúvida, eu já tinha comentado esse sinal com vocês, e em cima de uma zona de suporte anterior, que é o fundo da última movimentação forte de alta, tá? O interessante seria agora, nessa próxima semana, a gente ver o Ibovespa sair fechando aí acima dos 132 mil pontos, tá? Isso seria bem interessante, meus amigos. Mas, apesar dessa alta ainda de sexta, um volume na média, um volume ok, é necessário ter o rompimento desse canal de baixa aqui, e negociações sendo fechadas acima dessa região, né, pivôzinho de alta, para gerar a expectativa de possível retomada de fato para cima, tá? O dólar por enquanto segue mais travado, né? O que a gente tem é um cenário ainda bem congestionado em região de topo. Zona de suporte segue sendo essa região de 5.730, né? Também ancorado na média móvel de 20 e linha de tendência de alta no curto prazo. Resistência segue sendo a região de 5.900. O que não pode é ele perder a média móvel de 20, né? Perder essa linha de tendência de alta no curto prazo. Mas por enquanto nenhuma demonstração disso. Se a gente olha o gráfico semanal, já está mais interessante, que ainda processo que lá no diário fica bastante ruído, só uma correção lateral de fato em topo dessa última movimentação forte de alta que o dólar fez, tá? Ui. Vamos lá, partindo para as ações novamente, meus amigos. JBSS, acho interessante o ativo, tá? Na sexta-feira acabou fazendo uma movimentação legal, só faltou volume comprador, tá? Deixou a desejar no volume aqui nessa região, só que se a gente olha pelo gráfico semanal, tá em cima da média móvel de 9 e detalhe para o volume no gráfico semanal, um volume bem comprador, um volume acima da média, em um ativo que já trabalha em tendência de alta, né, com topos e fundos aí ascendentes pelo diário, dando a possibilidade de entrada nessa região, tá? Entradinha no rompimento da máxima, stop na mínima, stopzinho de 4%, né, nos 34, 32, acreditando que JBSS pode ir para romper esse topo nos 37, 33, acionando mais um pivô de alta e junto com isso também topo histórico, tá? É topo histórico do papel. Então acho interessante a JBSS sim. Caso faça o rompimento do topo, já tem os alvos projetados lá na região dos 40 e 29, depois 42 e 32. Tá? Bem interessante o papel. Estocástico saindo aqui da região de sobrevenda, tá? Em um ativo em tendência de alta, em zona de suporte, né? Nas médias, né? Da linha de tendência aqui, e ainda o estocástico sobrevendido, virando para cima, eu acho um cenário bem interessante para a JBSS, que diga-se de passagem foi um dos ativos aí que mais chamou atenção nos últimos meses em questão de alta também, né? Foi um dos primeiros aí que deu uma arrancada, principalmente dentro do setor, junto com o Brasfoods.
EQTL3, meus amigos, acho também interessante. Deixa eu tirar aqui os estudos para a gente refazer. Querendo romper essa leve congestão, né? Se a gente olha aqui pelo gráfico semanal, ele voltou para testar seu fundo anterior, o que seria essa zona de suporte aqui anterior. Ele chegou a perder, mas voltou a fechar acima. Trabalha com esse fundo principal do início da movimentação de alta aqui. Formou um novo fundo aqui. Expectativa que o ativo tente aí uma nova recuperação, tá? Deixou uma barra de dúvida na semana passada. Se a gente joga isso para o diário, tem duas opções, tá? Quem é mais conservador pode esperar o pivô aqui em cima. E aí rompeu o pivô, pode tomar a posição com stop na mínima da barra, né, basicamente. Ou comprar aqui o setup de correção, tá? O setup de correção, ela fez movimentação de alta, rompeu as médias, voltou a testar a média. No rompimento da máxima de sexta tem uma compra, stopzinho aqui para baixo dos 32,02, um stop de 2,5%. E aí para projetar esse alto, o que a gente pode fazer é espelhar esse fundo ao rompimento desse topo, que seria essa congestão do ativo, olha, próximo alvo 34,54, depois 35,47. Nada mais do que trabalhar com esse topo aqui anterior como base dessa movimentação, tá? Então, para quem vai tentar aqui embaixo, primeiro alvo 5%, segundo alvo 8%, tá? E do pivô, primeiro alvo aí dá 3,70 e depois o alvo 6,40, ok? Mas também acho interessante aí que TL3, que é do setor de elétrica, né? Lojas Renner, né? Vamos tirar aqui as médias primeiro. A gente tem uma correção, pessoal. Se a gente pega a última movimentação de alta lá pelo gráfico semanal, olha, que é entre essa perna de alta e esse topo, chegou aí em 50% dessa perna, deixou um candle martelo no gráfico semanal. Vamos ver se a partir daqui tenta uma recuperação. No gráfico semanal tem trade? Teria, né? No rompimento da máxima, stop na mínima. Só que se a gente vai pro gráfico diário, deixa eu só ver aqui primeiro se... olha, e parou em cima da média móvel de 50 no gráfico semanal. Então acho bem interessante essa movimentação de lojas Renner. A gente vê nas duas últimas semanas já uma leve desaceleração vendedora, e trazendo isso para o gráfico diário, não só é 50% de FIBO da movimentação anterior, como, olha lá quem segurou, média móvel de 200, né? Então é uma barra que ela perde a mínima de venda e volta a fechar acima com um padrãozinho de possível reversão, beleza? Vejam a comprinha no rompimento da máxima aqui já pelo diário, olha, né, nos 16,25, stopzinho colocaria um pouquinho abaixo ali nos 13,43, um stop de 5%, para tentar pegar, quem sabe, uma recuperação do papel, pelo menos para voltar até seu topo aqui anterior, que já dá um upside de 18%, né, contra um stopzinho de 5%, então um payoff aí bem interessante, junto com um contexto bem alinhado para o ativo, tá? E lembrando, estocástico também lá na região de sobrevenda, já virou para cima, mas ainda não saiu da região de sobrevenda, né? Mas acho que pode se recuperar. Média móvel de 200 aqui bem forte, né? Embraer, tá, pessoal? Para quem quer operar pivô, olha, deixa eu excluir os estudos que eu tinha feito para vocês aqui para refazer. Quem quer operar pivô em Embraer, segue o jogo, tá? Tá liberado. Papel próximo da 9 aí no gráfico semanal. Gráfico diário, cara de querer armar um novo pivô. Quem vai operar pivô, olha, 57,24, 57,40, perdão, é entrada, stopzinho lá embaixo, no 52,36. Só toma cuidado com o tamanho do stop, tá? O tamanho do stop 8,77. É aquilo que eu já falei para vocês. 8%, 9% eu acho um stop muito desproporcional para swing trade, tá? Não vejo muito sentido nisso. Gosto de trabalhar com os stops em média ali de 5, né? Entre 3 a 6 ali, né? Enfim, em excetas ocasiões. Quando você tem um risco maior do que você está acostumado a operar, você tem duas opções. Ou você fica de fora daquela oportunidade, ou você diminui a mão. Tá? Então, ao invés de você entrar com uma mão cheia, que você está acostumado a entrar em operações que você corre um risco médio para swing trade de 3 a 5%, você entra com 50% da mão em uma operação que tem um risco aí de 8%, tá? E assim fica elas por elas. Só tomem cuidado, ok? Mas acho bem interessante, papel acionando um pivô, a gente pode ver uma aceleração de retomada compradora dentro do ativo, tá?
para projetar alvo, a gente pode projetar entre esse fundo ao rompimento desse topo aqui, olha, para cima. Deixa eu só tirar essas médias para não ficar muita coisa, tá? Aí você pode tanto espelhar, ou seja, do fundo ao rompimento desse topo. A gente vê que ele já cravou o primeiro alvo, né? Que inclusive foi nesse topo, olha. Cravou esse primeiro alvo. Oh, então ele crava esse primeiro alvo e agora passa a ter alvo no 59,73, depois 65,12. Tá? E quem se posicionar no pivô, se de fato ele seguir aqui para cima, vai conduzindo aí essa operação. Outra possibilidade para projetar o alvo é usando aqui a projeção de FIBO direto, né? Entre fundo e topo. Próximo alvo 59,60, depois 64,95. Tá? Então bem interessante também aí Embraer 3, um pivô alinhado com as médias. Itaúsa segue tendência de alta no médio prazo, tá? Inclusive é um papel que a gente tem na nossa carteira aqui de médio prazo. No curto prazo, o papel fez uma movimentação de baixa, olha lá quem segurou. Média móvel de 200, próximo de uma região de suporte do canal de alta de médio prazo. E tirando aqui o zoom, o que a gente consegue perceber dentro de Itaúsa? Que esses retestes dentro da tendência de alta em cima da média móvel de 200 foi oportunidade compradora. Assim como a gente viu nessa ocasião aqui, uma boa oportunidade para os compradores. Depois, nova oportunidade para os compradores alinhado com a média móvel de 200 e também teste na zona de suporte do canal de alta. Aqui ele não chegou a testar, mas a gente considera, né? São regiões. Novamente nova oportunidade e agora, meus amigos, de novo em cima da média móvel de 200 que vem se demonstrando ser um excelente suporte dinâmico no médio prazo, tá? Inclusive marcando fundos aí no gráfico diário antes de uma retomada compradora. Então vejo uma possibilidade também, apesar de ser de contra-tendência no quesito curto prazo, eu vejo possibilidade de recuperação do papel, tá? A gente olha o estocástico também querendo virar para cima, mas ainda na região de sobrevenda. E um martelinho em cima da 200. Então, no rompimento da máxima em 10,28 tem uma compra. O stopzinho eu não colocaria na mínima, porque é muito curto, tá? Eu colocaria um pouquinho mais para baixo aqui, olha, nos 10,11. 10,10, um stopzinho de 1,82, né? Então, um risco bem pequeno para tentar pegar, quem sabe, uma recuperação aí do papel, tá? O gráfico semanal, possibilidade também de um martelinho, né? Olha, e o ativo ainda, apesar dessa movimentação de baixa no curto prazo que a gente tem, ainda assim essa movimentação principal de alta que o fundo está aqui embaixo ainda não foi testado. Esse contexto de Itaúsa eu ficaria mais confortável se fosse aqui embaixo, olha, porque seria em cima da zona de suporte do canal de alta e junto da média móvel de 50 do gráfico semanal, que também vem se demonstrando forte suporte aí dinâmico pro ativo, tá? A BCB4, já tinha comentado com vocês desse papel também, né? Um ativo aí, comentei na sexta-feira. Se a gente tira o zoom, zona de suporte bem importante do ativo, né? Eu já tinha comentado que se ele viesse perder essa zona de suporte, olha, expectativa seria ele retornar para a próxima estrutura de suporte, que seria ela lá embaixo que a gente já demarcou. Então, se você não acompanha os meus vídeos aqui de análise de fechamento, tá dando mole. Literalmente dando mole. Ele chegou, né? Então a gente vê aqui que é uma zona de suporte muito importante, dando outras oportunidades compradoras para quem se posicionou próximo a essa região, e o ativo já vem de uma movimentação principal de alta, porém passando por um processo de congestão ampla em topo, tá? A gente vê o ativo querendo romper uma congestão de curto prazo, que é essa aqui, do último movimento aqui de baixa no curto prazo, e agora uma possível recuperação, tá? O volume deixou a desejar. No gráfico semanal que a gente tem Candle Doji em cima de uma zona de suporte, né? Então se a gente pega aqui para olhar anteriormente, olha lá, Candle Doji, depois viu uma recuperação, ou seja, uma aceleração compradora. O que deixou a desejar aqui nesse momento é de fato as duas últimas semanas com volume comprador abaixo da média, tá? Igual nas outras oportunidades aqui, o ativo novamente corrige, depois a gente vê uma aceleração compradora e novamente está nessa região. Então eu vejo uma possibilidade de compra de suporte no papel, imaginando uma recuperação aí do ativo a partir daqui, tá? Quem é mais conservador pode esperar o pivô aqui, olha,
esperar o papel fechar acima dos 20,89, né? Essa é uma possibilidade de eu já tomar posição aqui embaixo no 9,1. 9 virou para cima, comentei sexta-feira, né? Aí aciona o pivôzinho, tá? O que me chamou a atenção é o papel estocástico já saiu da região de sobrevenda e o ABV já fez o pivô, tá? Já fez o pivô e já passou a negociar aí acima da média móvel de 50 aqui, que é referência no ABV, tá? Que funciona como resistência, como suporte e dá aí direção para a tendência, ok? Então eu acho interessante a BCB4. A entradinha na região aqui dos 20 e 90, o stopzinho um pouquinho aqui para baixo, olha, nos 19,98, stop de 4,56 para tentar pegar uma recuperação do papel, quem sabe, pelo menos até média móvel de 200 aqui do gráfico diário, olha. Já dá um upside aí de 6%, se a gente joga isso para o semanal. Você pode utilizar também média móvel de 20, média móvel de 50 para pensar em fazer uma saída parcial e aí depois tentar carregar o resto. De fato, o papel ganha força a partir daqui, enfim. Aí é mais a parte de condução de trade, mas eu vejo a possibilidade de compra de suporte dentro do ativo, sim, tá? TecN3 também é um papel bem interessante, só tem que tomar cuidado com a liquidez, tá, pessoal? Não é um ativo que tem muita liquidez. Ele tem aí, na última negociação, 1 milhão e 84. É quase 2 milhões, né? Só que se a gente for jogar na média aqui vai dar bem abaixo, olha, 412, vamos olhar aqui, 700. Então é um ativo que ele não tem muita liquidez. Eu tenho que tomar cuidado, ó, mais 1 milhão, né? Então você tem que tomar cuidado com isso, mas eu acho interessante sim, tá? É papel que vem trabalhando dentro de uma tendência de alta e antes da gente comentar ali a entrada, o que temos aqui no gráfico semanal? Olha lá, o ativo que rompe uma região de congestão, que eu já comentei com vocês, e entrou aqui na parte de vazio gráfico, olha lá. Então o ativo já está negociando nessa faixa de vazio gráfico, ou seja, não temos nenhuma resistência relevante aqui no meio dessas duas estruturas, que é essa resistência aqui, que foi na região dos 4,76, onde o preço se manteve abaixo por muito tempo. E agora a próxima estrutura, que nem é tão forte assim, mas ela em cima tem um topinho aqui, né, olha, na faixa dos 10,34. Tá? O papel que segue trabalhando numa tendência de alta no curto prazo. Gráfico semanal chegou a dar uma entradinha aqui embaixo, um pouco mais arriscada, mas deu uma entradinha aqui de doji, e agora pelo diário dando nova oportunidade. Deixou uma barra elefante, volume comprador acima da média. Então ele tem uma barra elefante que inclusive aciona um pivô de alta. Tá? A entrada no rompimento da máxima, sem segredo, 5,76, stopzinho na mínima da própria barra. Um stop aí de 8%, dado o valor nominal baixo do papel de 5,28. Né? A diferença aí são 48 centavos de stop. Tá? Pelo menos para fazer uma saída parcial, caso queira, topo anterior no 6,25, que já dá 8,60 aí de upside, basicamente 1 para 1. Né? Aí, se o papel de fato rompe o 6,30 e fecha acima, você tem bastante espaço para conduzir o residual aí da operação, e um trade que se iniciou sendo swing trade, ele pode virar um trade de gráfico semanal, enfim, você conseguir arrastar um pouco mais se o papel continuar subindo, tá? Até porque o ativo aí pode romper topo aqui, olha, 6,30 e tem bastante espaço aí para cima, tá? Gráfico semanal também bem alinhado, tendência de alta, fez pullback na cabeça do pivô, acho que tá bem interessante o papel, apesar de ter uma liquidez mais mequetrefe. HP Vida, que eu comentei já com vocês na venda, agora quem sabe a oportunidade de contra-tendência. Tá? Não é um dos melhores do cenário, porque o papel já está negociando numa região de vazio gráfico, né? Não tem nenhuma zona de suporte aqui relevante, a não ser só lá embaixo nos 2,64. Porém, no gráfico diário a gente pode ver um repique. Né? A gente viu um pico de volume aqui vendedor dentro do papel, não conseguiu dar tanta sequência para baixo mais e agora pode fazer um repique para voltar a testar, quem sabe, essa antiga estrutura de suporte que agora funciona como resistência, tá? Deixou aqui um martelinho nessa região, né? Olha, o alvo até aqui em cima dá 10%, a entrada na máxima dos 2,99, R$3, um stopzinho na mínima dos 2,85, um stop de 4,52, lembrando que é um stop bem curto, dado o valor nominal baixo do papel. Então o stop, só para vocês terem uma noção, é de 14 centavos. Tá? E aí, se a gente joga no semanal, você pode utilizar ali média móvel de 9 para fazer uma entrada esticada lá no gráfico diário
tentar carregar até a média móvel 9 aqui do semanal, né? Já mostrei inúmeras vezes, já trouxe ativo para vocês aqui que deram bons movimentos buscando essa divergência entre preço e média, ok? Aqui não tá nesse de baixa, né? Goal, tá, pessoal? Eu tinha comentado no outro vídeo GGBR, mas aí eu não tinha visto os indicadores. Eu achei bem feio os indicadores, tanto o ABV, quanto o MACD, quanto o estocástico. Achei bem feio. A gente foi dar uma olhada em Goal 4, já achei mais interessante, tá? Já achei mais interessante. O ABV aqui já tá com uma cara de acumulação, né? Porque ele já rompeu essa congestão aqui no OBV e pode estar marcando uma estrutura para tentar um novo pivô, tá? Por isso que eu acho interessante. Se a gente olha aqui o gráfico semanal, o papel começa a ter bastante espaço para cima desse rompimento aqui, né? Olha, que ele vai acionar o pivô. Deixa eu passar só para vocês terem uma noção. Ele já rompeu essa congestão, olha lá. Então ele já rompeu essa congestão num triângulo, né? Olha. Rompeu o triângulo, rompeu o triângulo com uma barra de ignição compradora, com volume comprador acima da média, uma barra que rompe e quebra essa expectativa de congestão não só desse padrão de médio prazo, quanto aqui também no curto prazo. Olha, ele fecha acima já desse topo aqui principal, agora faz o pullback, inclusive pullback no antigo ponto de resistência da congestão que agora é testado como suporte, e colocando aqui as médias, olha lá o gráfico semanal, muito bonito, correção em cima da 9, as três médias próximas uma da outra. Eu vejo a possibilidade pelo semanal, entrada no rompimento da máxima, stopzinho na mínima aqui da semana retrasada. Eu colocaria até um pouquinho abaixo, tá, pessoal? Eu colocaria lá na faixa dos 10,46, um stop de 5,33, tá? O que seria, trazendo para o diário, seria já se posicionar nesse primeiro repique aqui embaixo, um stopzinho aqui um pouco abaixo dessa fronteira de gap para tentar se posicionar antes de um pivô, tá? O pivô que aí de fato ele é acionado só aqui em cima dos 11,50, ok? Projetando essa movimentação para cima, né? Que no caso aqui, olha, está projetada a barra de ignição para cima, o alvo é os 12,97, tá? Então você tem aí uma entradinha com upside de 17% contra um stopzinho aí na faixa dos 5,5. Acho bem interessante aí Goal 4. Outra maneira de projetar o alvo, deixa eu tirar essas médias. Você pode espelhar esse movimento para cima, né? Então você pega aqui esse último fundo ao topo aqui dessa congestão, alvos aí na região 12,41, 13,16, depois 14,49, ok? O AL4 aí também interessante. RDOR 3, tá, meus amigos? Possibilidade de uma marcação de fundo aqui nessa região, olha. Né, um papel que anda um pouco mais enroscado, passou os 2 últimos meses caindo, um volume abaixo da média. Só que se a gente, tirando esse contexto com o papel, de certa maneira, ele está mais congestionado, né? Ele vem trabalhando aqui dentro desse cenário mais atual, uma possibilidade de tentando estruturar uma alta, né? Então a gente tem um fundo nessa região, apesar de ele ter perdido esse fundo aqui em cima, ele não perdeu esse fundo principal aqui embaixo. Então já marca uma tentativa de fundo aqui nessa região. Vamos ver se a partir daqui o ativo tenta fazer uma movimentação para cima, tá? Deixou um candle de dúvida em cima de uma região de suporte. Vejo uma possibilidade de compra de suporte no rompimento da máxima, stopzinho na mínima, para tentar pegar uma retomada do papel, tá? Papel esse que tem um estocástico aí querendo sair da região de sobrevenda no gráfico semanal. No gráfico diário ele já saiu, mas voltou para lá novamente, ou seja, não está tão forte ainda. Pelo diário, quem é um pouco mais conservador, esperar romper aqui em cima os 30 e 31, começar a fechar acima para tentar marcar uma posição. Quem quer comprar suporte e operar pelo gráfico semanal, já tem uma entradinha um pouco mais aqui para baixo, né? Olha, um stopzinho aqui na mínima, deixa eu jogar lá pelo semanal. Entrada para RDOR 29,78, stop na região dos 27,93, um stop de 6%. Tentativa de trazer até o topo anterior aqui, já 16% de upside. Lembrando que no meio do caminho você pode pensar em fazer uma saída parcial, beleza? Papel que tem uma leve divergência no OBV, né? A gente tem um fundo
um pouquinho mais baixo aqui no preço, no ABV ele marcou fundo um pouquinho mais alto. Não é divergência boa nem nada, mas é uma leve divergência, tá? Para tentar pegar uma leve recuperação do papel. E no gráfico diário tem média móvel de 200 aqui também, tentativa de fundo no semanal, né? Acho válido. CVCB3, meus amigos, não acho que tenha nada para fazer no momento, mas eu queria trazer para vocês aqui, porque caso tenha alguém posicionado, eu achei um ativo muito interessante, dado que ele fecha a semana rompendo uma congestão em fundo, em zona de suporte muito importante. A gente vê que nas 3 últimas semanas teve uma aceleração compradora, então tem interesse comprador no papel nessa região, e ele confirma o rompimento não só dessa congestão de zona na zona de suporte, como também confirmando aqui o rompimento do canalzinho de baixa de médio prazo. Tá? Então ele fecha aqui acima, olha, um rompimento próximo das médias, veja espaço para o papel buscar essa região aqui agora, 3,50 e depois 4,06. Caso tenha alguém posicionado, eu vejo aí possibilidade de conduzir essa operação até lá em cima. Pelo gráfico diário, eu esperaria para fazer uma entrada, deixa ele dar mais uma movimentação aqui para cima e depois tentar pegar na correção aqui, tá? Então deixa eu fazer mais uma perna, depois uma correção, média móvel de 9, se aproximar, tentar pegar aí um trade, porque o papel começa a ganhar bastante espaço para cima, tá? Então ele rompe essa grande congestão aqui, abre espaço para buscar 3,52. Auri 3, eu já tinha comentado com vocês de venda no papel, inclusive quem pegou esse deu bem, né? O papel está desenhando uma cara de possível frustração de rompimento desse fundo, tá? Pelo menos na primeira tentativa. Se a gente joga pelo gráfico semanal, fechou com um candlezinho martelo. Aí a gente vê que, claro, o papel está muito pesado na venda ainda, né? Então um volume aqui alto na venda ainda dentro do ativo. Só que se a gente joga isso no OBV do diário, tem uma leve divergência, olha. Né? Tem uma leve divergência aqui de alta no papel. Então a gente tem no preço fundos mais baixo, no indicador aqui de força, fundos mais alto. Tá? Então, possibilidade de pegar em um contratendência do semanal, a gente joga pelo gráfico semanal, você tem aí um stopzinho na faixa de 3,5%, que um stop para semanal é pequeno, né? Bem ok, para tentar trazer pelo menos até média móvel de 20 aqui, olha, desse gráfico semanal, tá? Já dá uma upside aí de 6,79. Vamos ver. Volume comprador bom na sexta-feira. O ruim, de fato, pelo diário é comprar em cima desse suporte, né? A comprinha seria mais contexto ali pelo semanal, tentando comprar a zona de suporte, né? Ó. Tentando comprar essa zona de suporte aí, que ainda assim é uma zona muito forte. Por isso que ele rejeitou a primeira tentativa de rompimento, né? Ó. Uma zona forte aqui, né? Teve amplitude compradora nessa região, próximo, né? Olha. Depois ele faz impulso de alta. Aqui segurou como suporte. Aqui, olha. Aqui mesmo depois antes de cair. Aqui para trás como resistência. Então é um número de força bem importante. Essa zona aí para a hora em 3. É claro, se perder essa... Por isso que existe stop, né? Stopzinho curto, stopzinho tá aqui embaixo. Se perder esse fundo, cai fora. Que a expectativa é jogar de fato lá embaixo, tá? Nos 8,58. Lembrando que a tendência ainda é de baixa, tá? É trade de contra-tendência. O papel chegou na média móvel de 20 ali do gráfico semanal, começou a enroscar, o cenário ainda continuou feio. A expectativa maior é conseguir pegar boas vendas, tá? Multi 3, possibilidade de pivô. Já tinha comentado com vocês desse papel na semana passada. Né? Então o ativo rompe um canalzinho de baixa. De fato, a gente ainda não vê uma aceleração compradora. O papel ainda está bem fraco, né? Com volume aqui bem mequetrefe, uma regiãozinha bem complicada, bem enroscada, mas tem possibilidade de pivô. Né? Rompe canalzinho de baixa, corrige 1, 2, 3, 4, basicamente uma semana. No rompimento agora aqui dos 25,95, possibilidade de compra, stopzinho nos R$25, eu colocaria um pouco abaixo para não colocar no número redondo, 24,96, um stop de 3,82, para tentar trazer o papel pelo menos até o topo aqui em cima dos 27,70, que já tem um upside de 6,80, basicamente 2,5 o tamanho do risco, tá? Se a gente passar aqui, deixa eu tirar isso aqui,
já tem passando aí também, olha, uma linha de tendência aqui nessa região, né? Não é das melhores, né? A gente poderia considerar essa daqui que foi perdida, olha, que eu já tinha marcado aqui, mas eu tirei. E agora o papel volta por um processo de correção. Se a gente olha gráfico semanal, ainda um candlezinho de dúvida, só que ainda dentro de um cenário bem travado, né? Bem travado ainda a multi-trade. Vamos ver se consegue ganhar força, tá? REC V3 no diário, possibilidade de um OCOI, tá, pessoal? OCOI, para quem não sabe, é um padrão de reversão de movimento de baixa para alta, tá? A gente tem uma movimentação dentro de REC V3 fazendo essa movimentação de baixa, né? Então, ombro, cabeça, ombro invertido. Para quem é conservador, aguardar o rompimento aqui em cima da cabeça do pivô, projetar desse alvo para cima, 19,70 é o alvo que seria basicamente retornar para essa região de topo aqui anterior. Tá? Então, o papel que vem de uma tendência de baixa no curto prazo, trabalhando com topos e fundos ascendentes, para exatamente em cima de uma zona de suporte que eu já tinha comentado com vocês e começa a tentar desenhar a possibilidade de uma movimentação de repique, né? Ou seja, quem sabe até uma reversão de curto prazo, mas que ainda não foi confirmado. Tá? O problema é que se a gente olha lá pelo gráfico semanal já está mais embananado, né? Está bem no meio das médias, mas de fato é uma zona de suporte muito importante onde o papel parou. Tá? Toda essa região aqui, ó, zona importantíssima aí de suporte. Se a gente ignorar as médias e trabalhar com um contexto de lateralização, possibilidade do papel retornar para cá, né? Olha, para essa zona aqui de resistência, o que dá exatamente confluência com o alvo aqui projetado para cima do padrão de reversão. Então, trabalhando contexto de consolidação, compra as próximas zonas de suporte para tentar levar até ponto de resistência. Pelo gráfico diário, se a gente olha aqui as médias, já passou a negociar acima das 3 médias, demonstrando uma certa retomada de força compradora no curto prazo, né? Lembrando que a tendência ainda é de baixa, vale deixar isso bem claro. Quem tem um perfil um pouco mais arriscado e já quer comprar o trade de correção aqui, olha. Trade de correção eu prefiro quando ele está em tendência, tá? Só que a gente ainda não tem uma tendência, tá? É tentar antecipar esse pivô aqui em cima. Quem é mais conservador espera o pivô aqui, tá? Mas acho que é um setor que acabou apanhando bastante. A gente vê que agora teve Brave 3 que se recuperou, Prio 3 deu uma recuperada no final de semana também. Enfim, acho que é um papel aí que pode se recuperar pelo menos no curto prazo. Tá? Entradinha nessa região do 16,93, tentando comprar próximo essas 3 médias do gráfico diário. O stopzinho um pouco para baixo aqui dos 16,14, um stop de 4,73 para tentar trazer até a média móvel de 200, você pode pensar em fazer uma saída parcial, que já dá 8%, basicamente 2 para 1. E aí depois tentar trabalhar até o 19,70, já dá 15,80. Né? E aí é mais a questão de conduzir o trade depois, mas pelo menos fazer uma saída parcial no meio do caminho, que a saída parcial é 2 vezes o tamanho do risco. Tá, mas acho interessante sim. Então o estocástico já saiu da região de sobrevenda. Tem o OBV que já ameaçou fazer um pivô, ele já rompe a média também, volta a testar. Está estruturando aqui uma possibilidade de um pivôzinho de alta, ok? E o estocástico aqui no gráfico semanal saindo da região de sobrevenda. Tá? O que me deixaria mais confortável em fazer alguma coisa no papel seria se nesse gráfico semanal, que foi o que não aconteceu, ele tivesse perdido a mínima dessa barra aqui, olha. Tivesse perdido a mínima e voltasse a fechar aqui acima. Né? Porque quando ele rompesse e acionasse inclusive o OCOI, ele iria também acionar os stops dos vendidos, né? De quem tentou vender aqui. Se a gente colocar as médias ali, aqui deu um trade de venda no gráfico semanal. Tá? Então, se ele aciona a venda e depois volta para pegar o stop, quem está vendido, para encerrar a posição, tem que comprar. Então, isso acaba impulsionando o fluxo comprador no papel. Ele não perde a mínima aqui, tá? Olha. Ele não perde a mínima. O ideal seria ele ter perdido a mínima aqui e voltado fechado acima. Aí só esperar o rompimento aqui em cima para tentar operar o stop dos vendidos. Ok? Qual outro ativo? Tá, deixa eu colocar aqui. Caixa Seguridades. Também acho que está interessante. Olha, gráfico diário sai de uma região de congestão. Então, quando a gente tem esse cenário de todas as médias juntas, isso significa o quê?
volatilidade sendo comprimida. Quando o ativo sai para um dos lados, seja ele para cima ou para baixo, tende a entregar um movimento mais direcional, dado que esse somebody love das 4 médias juntas, emboladas, enfim, esse balaio de gato, significa contração de volatilidade. Quando o preço sai, geralmente ele consegue entregar as movimentações mais direcional. Tá? Então deixou uma barra compradora na sexta-feira, não é das melhores porque o volume aqui deixou a desejar. Só se a gente olha pelo gráfico semanal, olha lá, o papel que já vem trabalhando dentro de uma tendência de alta, voltou a corrigir, e agora deixou uma barra aqui compradora em cima de uma zona de suporte, tanto de linha de tendência de alta no curto prazo, e uma zona de suporte que é toda essa região aqui, né? Olha, zona de suporte muito forte aí para Caixa Seguridades, possibilidade aqui de tentar uma retomada, tá? Alvo projetado para cima, a própria barra projetada para cima, sem segredo, quem quer operar semanal, entrada no rompimento da máxima, stopzinho na mínima, stop de 4,10, né? Entrada no 14,66, o stop na região dos 14,06, um stop de 4%. Primeiro alvo aqui 4,45, depois 15,72, depois 15,98, que nada mais é do que trabalhar com essa posição para tentar trazer até região de topo aqui principal, que é o que eu sempre comento com vocês, né? O papel que é acima dessa região entra numa zona aqui mais de vazio gráfico, né? Depois tem uma resistência só aqui, que é a máxima dessa barra de ignição aqui vendedora, mas tem espaço para cima, tá? Acho bem interessante aí Caixas Seguridades, beleza? Outro ativo interessante, olha, SBFG3 pelo gráfico semanal, tentativa de compra de suporte, tá? Eu já tinha comentado com vocês desse ativo, a primeira tentativa acabou dando, chegou a andar, né? Olha, foi aqui que eu comentei, tinha um stopzinho aí de 4,86, o papel chegou a andar a 8, né? Então basicamente 2 para 1. Depois devolveu, volta para perder fundo. Se a gente olha o estocástico saindo da região de sobrevenda já inclinado para cima, o ABV aqui, o ABV não, perdão, o MACD uma leve divergência de alta, um papel que já vem de uma movimentação forte de alta anterior, passou por uma correção um pouco mais forte. Vamos ver se a partir daqui consegue uma recuperação, principalmente se a nossa bolsa decidir andar. Né? Então aqui no gráfico semanal ele volta para esse fundo aqui principal. Veja uma comprinha de suporte, rompimento da máxima 13,64, uma compra, stopzinho na mínima 12,64, um stop de 7,33, tentando pegar a retomada do papel para cima, ok? Fica interessante mesmo e gera possibilidade de movimento ainda mais para cima, caso ele faça o rompimento dessa congestão aqui, né? Então rompeu essa congestão, começou a fechar acima, aí sim começa a sugerir possibilidade de uma movimentação mais para cima. Tá? Isso aqui que se encaixa como uma deriva, né? Olha, como uma deriva, zona de suporte, então veja a possibilidade de a partir daqui o papel conseguir retomar fluxo comprador, tá? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. O papel voltou aqui para o fundo principal, ainda tem pesado ainda na venda, né? A gente vê aqui bastante venda acima da média, mas lá pelo gráfico semanal deixa um candle doji, que é um candle doji que perde a mínima, então ele fura esse suporte e volta a fechar acima, tá? O que é interessante, beleza? Bom, espero poder ter ajudado vocês. O vídeo ficou um pouco mais longo, mas dessa vez com som. Um abração e até a próxima, pessoal.